aí, pessoal, eu sou o Caio Bom Falar e sejam muito bem-vindos ao Rotina Quest, o podcast do Rotina de Mestre. Dessa vez a gente vai trazer um episódio que eu tô querendo fazer há um bom tempo, de um sistema que eu gosto muito. Nós vamos falar aqui sobre a 7ª edição de Chamado de Cultura RPG, os maiores erros do sistema, quais são os maiores acertos também. A gente vai trazer um pouco essa discussão, porque querendo ou não, nós três, Cthulhu é um jogo que nós três gostamos muito. E aqui estamos com meus queridíssimos amigos Jean e Vini. E aí, como vocês estão? Aí eu fiquei esperando o Vini falar, o Vini esperando falar. Não, eu começo. Estamos de volta, né? Minhas férias longas acabaram, tô de volta, voltei no episódio do Oblitai, tô voltando aqui de novo. E é isso, tô trajado aqui, ó, com a minha camisetinha da campanha de Cthulhu do Jovem Nerd. E é isso, vamos falar de Cthulhu, que é gostosinho demais, sistema bom, sistema muito bom. Tá bom. Estou de volta também, o último episódio aí não participei. Alguém comentou aí que tava com saudade do Felca, do RPG. Eu vou lembrar disso, eu vou achar você. Mas, fora isso, tô bem, tô legal. Vamos falar aí de Cthulhu, que tô aqui entrando um pouquinho no clima aí. Lovecraft, cara, gênero de terror favorito, assim, de longe, então tem bastante coisa pra gente falar. Tem. Essa obra do Impressora Faz Amor, o HP Lovecraft, né? Enfim, vamos embora. Começar o podcast com piada boa. Então vamos lá, pessoal. Chamado de Cthulhu, ele tá aí na sua 7ª edição. Eu acredito que todos nós aqui, pelo menos, não jogamos as edições anteriores, a gente jogou a primeira e a 7ª. Porém, é incontestável que o H.P. Lovecraft, ele não só é um autor muito bom, ele criou basicamente um gênero próprio aí, que é o horror cósmico, e chamar de Cthulhu, apesar de Cthulhu não ser o monstro, né, a criatura mais poderosa do universo, de fato, a obra Chamado de Cthulhu, né, o livro, se popularizou muito mundo afora. E aí a gente tem, né, o RPG, que, na minha opinião, em questão de investigação e ambientação, é o melhor. E eu queria que o Jean falasse um pouquinho sobre o que é esse RPG, Jean, o que você gosta nele. Bom, vamos lá. Acho que... Vou falar mais da parte mecânica, tá? Porque eu acho que fazer ambientação, a gente pode... Falamos disso aqui no episódio sobre falar de como mestrar terror, né? Você pode mestrar em qualquer sistema, mas claro que a mecânica vai ter que ajudar você a dar essa ambientação, dar esse peso para suas decisões, né? E eu acho que o Chamado de Cthulhu é um sistema que eu não recomendaria para quem está começando a jogar, particularmente, porque eu acho um sistema difícil. Eu acho um sistema extremamente punitivo, eu acho um sistema que tem algumas partes que não são tão divertidas, entre muitas aspas, divertidas, tá? Porque o divertido não é exatamente o foco é o terror, é aquela angústia, aquelas cenas de arrepiar que a gente quer fazer quando a gente está mestrando um sistema de terror, assim, que você está se dedicando a fazer toda uma ambientação, e o sistema traz isso pra gente. Então, assim, já começa com a quantidade de skills que você tem, você já faz um personagem que é mais fraco quando você compara com um RPG High Fantasy, um RPG de... Ele é muito investigativo, não é muito de ação, e existe até uma frase que eu acho muito legal, para mim resume muito o sistema, que é: o que você mais quer fazer no Chamado de Cthulhu é rolar o mínimo de dados possíveis, porque parece que sempre que você faz uma skill, alguma coisa muito errada vai acontecer. Então, já para quem nunca jogou, nunca viu, acho que o mais importante é saber isso. É um sistema bem, vou dizer hardcore, não gosto muito desse termo, mas eu vou dizer assim, mais hardcore, mais letal, aonde o foco ali realmente não é o combate, o foco ali é a investigação, é o mistério, é você resolver um problema muito maior do que os seus personagens deveriam estar resolvendo, que vem um pouquinho dessa pegada Lovecraftiana de problemas fora da nossa compreensão. E eu acho que o sistema faz um bom trabalho de passar essa impressão. E acho que um exemplo assim é que, mesmo que você seja muito bom em alguma coisa, se eu não me engano, você só pode começar com 75% de chance de sucesso. Mesmo se você, assim, eu sou o investigador mais top em, sei lá, pontaria, sou muito bom em atirar, ou em desviar, ou em persuadir alguém a investigar no geral, você só tem 75% de chance de sucesso. Então, ainda assim, a chance de falhar é muito alta.
Só para caso alguém comente, bem. só para caso sempre tem o cara que vem comentar, enfim, pode ir até 99, porém o livro indica que a gente vá né, com 75 ali para ter um equilíbrio. Pode continuar, já, perdão. Acho que é isso mesmo, é verdade, é verdade. É mais na criação, porque tem toda uma mecânica que você pode ir melhorando conforme você vai. Você termina uma campanha, você termina uma sessão, uma campanha, uma aventura ali, você pode jogar um dado, se o dado for maior do que o valor de uma skill que você usou, você ganha um D10 nela. Então tem uma certa progressão, mas não tem muito essa progressão que a gente está acostumado em outros sistemas de nível e coisas assim, sistemas mais comuns. Então, é um sistema bom? É um sistema bom, é um sistema bem legal. Recomendo para iniciantes? Não recomendo. E acho que a parte de combate dele é o principal ponto, assim. Agora, fala um pouquinho a opinião de vocês também. Eu tô falando muito aqui, eu não quero Manda bala aí, todo o Vini. sistema. Não, é isso que eu já falou. Tipo, diferente de D&D, né? Vamos dar esse exemplo. Que você é aquele herói que vai lá, chuta a porta, faz o que você quiser e tal. Aqui no Call of Cthulhu, a gente sabe que você vai ser um cara comum. Um jornalista, sei lá, um bibliotecário, um detetive, igual o Jean comentou. Pô, você tá ali para tentar não enlouquecer, né? Tentando descobrir o que esse universo tem, o que está acontecendo, né? A ambientação dele gera esse horror porque assim você tá lutando contra a sua própria sanidade. Mas você tá lutando por quê? Porque algo tá acontecendo, você tá lá pesquisando, você tá indo atrás, só que é inevitável. A sua mente ela vai enlouquecendo, não tem. Mas você vai lutar contra isso até o fim, para você ver o quanto você aguenta ser sessão, né, digamos assim, antes do inevitável, que é a loucura que esse sistema traz. E aí é completamente diferente de D&D, que ele não é o foco dele não é combate. O foco dele é completamente investigação. E essa é uma parada que eu gosto muito, porque ele consegue trazer muito o feeling da investigação num nível muito bom, assim, porque traz muita informação. Ele não deixa você. Assim, eu vou chegar. A gente vai chegar a falar nos pontos fracos, porque às vezes, né, tem. Eu não vou dar spoiler, depois eu falo sobre esse ponto que eu acho que às vezes fica. Mas eu acho que a investigação ela é muito bem descrita no sistema, sabe? Ela não deixa você alheio às coisas. Se você conseguir fazer, tá lá, você descobre, você tem todas as informações possíveis. E aí você tem que lidar com isso. E, pô, é incrível. A ambientação de horror desse sistema é incrível, assim, é um absurdo. Acho que até para dar um certo contexto aí, para quem não é tão familiar com Lovecraft, esse tipo de horror e tudo mais, Lovecraft fala muito sobre. Bom, vou dizer assim, o Call of Cthulhu, melhor dizendo, o Chululu aí, fala muito sobre um culto, ou vários cultos, ou grandes cultos que estão cultuando essas entidades além da nossa compreensão. E quase sempre as aventuras acabam sendo de pessoas tentando entender ou algum fenômeno extra-eudrichiano, extradimensional e esquisito acontecendo, ou um culto de alguém querendo invocar eles. E eu gosto muito de uma comparação que eu vi na internet uma vez, aí um texto na internet, que ele fala que a melhor comparação para você entender o horror Lovecraftiano seria: imagina que você está andando na sua casa, e aí no seu galpão, assim, na sua, sei lá, no balcãozinho da sua cozinha, em algum lugar assim, começa um monte de formiga a fazer um círculo e começa a chamar seu nome. Você ouviu, não ia? Você fala, não, peraí, o que é esse monte de formiga aí? Aí as formigas falando seu nome assim, de um jeito esquisito, que nem faz sentido formiga falar. Aí elas pedem pra você comida, você vai lá e dá um cubo de açúcar. Porque você tá curioso, você fala assim, mano, o que tá acontecendo aqui? Você dá um cubinho de açúcar Boa, as formigas, ai, o Deus, não sei o quê. Daqui a pouco as formigas começam a sacrificar as pessoas pra você e tal. Você fica tipo, mano, o que essas formigas estão fazendo, sabe? Aí uma formiguinha pede pra você, eu quero muito que essa outra formiguinha me ame. Aí você vai lá e mata todo mundo formigueiro, deixa só os dois. Assim, tipo, as coisas assim, tipo, é isso. Só que se você fosse o Chululu aí nesse caso, sim, seria gostei. isso para as formigas. Aí o que seria, se a gente fosse as formigas, o que é essas entidades acima da nossa compreensão, sabe? Eu acho muito irônico e muito engraçado. O horror Lovecraftiano, ele pega
o cerne do horror, que é você tem medo do que você desconhece. E por não ser natural, por ser totalmente estranho, você cria um medo a partir disso. E eu gosto muito de como o Cthulhu, ele mexe, e é uma regra muito exclusiva dele, não exclusiva dele, mas que faz muito sentido com ele, que são através dos pontos de sanidade, né? Então você tem duas formas de perder seu personagem. E para mim isso é um ponto extremamente positivo, tá? Que é através de seu personagem morrer, né? Chegar a 0 pontos de vida ali, não passar nos testes e tal, ou através dos pontos de sanidade, que é a forma que o jogo encontrou de ir drenando a mente do seu personagem. Então, é mais de uma preocupação. Além de você ser fraco e não conseguir peitar ninguém na porrada, na arma, seja o que for, você ainda tem que se preocupar com o que o seu personagem está vendo, porque pela descrição é o quê? É como se a mente do seu personagem não compreendesse completamente o que ela está vendo, está presenciando, e aí ela começa a quebrar, ela começa a definhar. E eu acho o conceito da mecânica muito legal, extremamente punitivo, concordo com o Jean, Cthulhu não é para todo mundo, você tem que saber com que você vai jogar, mas é algo que eu particularmente eu gosto muito. Para ser justo, eu talvez goste tanto, porque eu só mestrei Cthulhu até hoje, eu nunca joguei, né? Tá do outro lado da moeda, deve ser bem difícil. E aí eu vou puxar uma regra que eu acho que o Jean gosta muito disso, de matemática, né? De matemática, das coisas que eu acho bem legal do Cthulhu, que é o seguinte: a primeira é que é um D100, e isso facilita para você entender o percentual de chance que você tem nas coisas, então facilita. Além de ser muito legal de ser totalmente diferente, né, de outros sistemas, é algo muito dele. E eu também gosto como o Cthulhu, ele é pré-montado, ele é pré-calculado. O que eu quero dizer? Quando você monta a ficha, você faz ali os seus atributos e tudo mais, e eles podem influenciar um pouco ali no percentual. Mas você já deixa tudo calculado lá, assim, eu tenho 70 pontos, em testes diferentes eu tenho metade e depois um quinto. Então você não precisa ficar jogando o dado e somando 1 milhão de atributo, e que quebra um pouco, às vezes, a investigação, se você está em um sistema diferente como Tormenta, D&D, Fábula Última, enfim, que você tem que ficar pensando, aqui eu somo 2, então por isso vai aqui. Não, você já calculou na hora que você faz a ficha. Então você demora um pouco mais para fazer a ficha, mas também você fez ela, tá linda, é só jogar tranquilo. Bom, eu acho que o D100 no Cthulhu funciona. Acho que eu já falei sobre isso. Eu prefiro RPGs com dados menores. Sabe? Eu prefiro também. Eu joguei muito os Star Without Numbers, City Without Numbers, World Without Numbers, todos esses do Kevin Crawford aí. E para mim ele tem o melhor sweet spot, assim, que quase tudo acontece com 2D6. Eu achei isso genial quando compara com o D20 mesmo, que eu estava mais acostumado na época que eu conhecia esses sistemas. E o Cthulhu com certeza é diferente por usar o D100. Só para vocês entenderem, no Cthulhu você quer um número pequeno no dado, você quer tirar 1, tá? Porque quanto maior o seu valor na sua perícia, vamos supor, você tem 70 na perícia de escutar, você quer escutar alguém conversando, algo assim. Se você tirar um dado menor do que o 70, você passa. Então, quanto maior o seu valor, mais chance, tem 70% de chance de tirar um dado menor do que esse. Que é o que o Caio explicou, tipo, é fácil de entender essa probabilidade, sabe? Você não tem que, mas qual que é a chance? 70%. Pô, a maioria das pessoas vai falar, tá, é facinho. Então isso é uma coisa que eu gosto, só que eu tenho problema com o quanto que você pode fazer um microgerenciamento, né, o micromanagement desses numerozinhos. Eu acho que dá muita margem para você ficar na paranoia de, caraca, mas será que 85 é melhor do que 92? E ficar com esses números, tipo, essas pequenas diferenças que muitas vezes não vão importar. Tipo, vai importar, mas é raro de acontecer de, tipo, por causa desses 6% você se salvou. Tipo, é muito raro acontecer. Pode acontecer no sistema D20 também, é no D20, né? Mas, assim, você fica mais paranoico. Eu mesmo, quando fui fazer a ficha dos 2 personagens que eu joguei aí com o Caio de Cthulhu, foram lutas, assim, porque eu gosto de fazer esse microgerenciamento. Então, para mim, foi meio, putz, podia ser mais simples. Não sei o quanto que eu gosto do D100, não. Mas funciona. No Cthulhu, eu acho que funciona. Não faria um sistema com isso para algo muito focado em combate. Mas como você quer que as pessoas investiguem, tem uma chance, tipo, eu tenho 20% de chance de conseguir essa pista aqui e me levar para alguma coisa no mistério.
é muito mais fácil de digerir, entendeu? Então, nesse ponto, eu acho que faz sentido. O Vini, eu tinha lembrado de uma regra que eu lembro que talvez você goste também, talvez você não lembre, mas é de forçar teste, é outra que eu gosto bastante também, porque ele consegue misturar um pouco da narrativa com não acabar com o seu personagem porque ele já tá lascado o suficiente, sabe? Só explicando um pouco melhor para vocês, basicamente quando você faz um teste, se você falhar, você pode escolher forçar ele, e aí você faz aquele teste novamente, dando uma justificativa na narrativa do porquê, e aí é um combinado com o mestre. Né? Porque assim, você não tá só jogando de novo, não é um rerola aí o dado, não. A falha aconteceu. O que você está tentando fazer, eu quero forçar a barra aqui, vou justificar dessa forma, e a partir do momento que você faz isso, você está dando carta branca para o mestre de falar, beleza, se você falhar de novo, esta merda irá acontecer. Você já passou por algo parecido com isso, Vini? Você lembra de alguma situação, alguma mesa, ou o que você acha? Antes de eu falar, eu acho que essa regra de forçar ela só entrou na 7ª edição. Eu não sei, para ser sincero. Porque se eu não me engano, esse era um dos problemas antigos de Cthulhu, que se você falhou, já era. E aí você ficava travado na investigação. Pô, você tá lá, você tá pra pegar uma pista vital pra seguir na campanha e tu falha. E aí, o que tu faz? Como é que você vai conseguir essa pista? Eu ia até falar disso como um dos pontos negativos, né? Você deu soft lock no seu save, e aí, você volta? Tipo, e aí? O que acontece? Beleza, deixa pra lá, vou voltar pra casa. Tipo, não. Se eu não me engano, eles colocaram isso na 7ª edição pra tentar dar essa segunda chance não vamos travar de vez a história porque o cara não conseguiu pegar uma puta de uma pista importante num momento decisivo. E eu acho que eu já rolei essa segunda chance, essa forçada de barra. Acho que na própria mesa que a gente jogou com você, se eu não me engano. Eu acho que meu personagem a gente ia entrar numa casa, alguma coisa assim, e a gente forçou alguma coisa pra entrar na casa, porque na primeira tentativa a gente não tinha conseguido. Eu lembro que a minha personagem forçou um lockpick pra gente entrar em algum lugar. Isso, foi isso mesmo, foi nessa casa. Que a gente tinha um cachorro do lado de fora e tava fedendo dentro da casa, uma parada assim. Eu acho que se eu falhasse de novo, o combinado é que ia alertar as autoridades e tal. Era alguma coisa assim. Que eu acho uma coisa muito interessante. Tipo, a regra é muito simples. Se você tentar abrir essa porta e falhar, a porta não abre. Não, mas eu quero tentar mais. Se arrisca mais aí tal. Só que, por exemplo, tem uma chance de parar um alarme, tem uma chance de você fazer um barulho, tem uma chance de você quebrar a porta e a pessoa, quando ela chegar para abrir, vai perceber que alguém quebrou a porta dela. Esse tipo de coisa. Eu acho que é muito simples, dá até para implementar em outros sistemas, eu acho, essa regra. E ela dá mais agência pro jogador, né? Tipo, dá mais poder para ele, pô. Porque o mestre não chega e fala, né? Toma, vamos negociar. Não, e dá uma justificativa pro mestre também ser um pouco punitivo. Eu acho que não é um problema só... Tipo, todo mundo que mestre, acho que deve ter passado por isso. Pô, quanto que eu devo pesar a mão pros meus jogadores? Quanto que é divertido eles serem punidos por terem errado alguma coisa, sabe? Normalmente a gente gosta de ser menos sádico, eu não sei os outros mestres por aí, mas ser menos sádico como mestre, porque teoricamente é mais divertido. Mas se toda hora você também não pune, não faz nada, a agência do jogador acaba diminuindo também, porque não tem consequências. Então, um sistema como esse fala, estamos deixando claro aqui as regras do jogo. Você tem certeza? Vai ser o dado. Não tem culpa de ninguém se der errado aí, entendeu? Seu personagem morreu por isso, foi preso, sei lá, se ferrou. Estava combinado, entendeu? E esse é o ponto forte do sistema, né? É as punições para as coisas que você faz. Tipo, se você... Pô, vou mais uma vez puxar D&D aqui. Muitas das decisões que a gente toma no D&D, pô, a gente consegue reverter com qualquer outra situação. Em Cthulhu, não. Em Cthulhu, qualquer merda que der, deu merda. É igual, tipo, pô, o seu personagem, sei lá, digamos, que nessa situação que a gente entrou na casa. Pô, a gente entrou na casa, aí a gente alertou o cara da casa e ele vai vir atrás da gente, sei lá, com uma arma, com seja lá o que for. O meu personagem vai pular a janela pra fugir do cara. Aí eu rolo um save lá pra cair sem me machucar.
falho, pô, meu personagem caiu, quebrou a perna, irmão, tu vai ficar num hospital umas 2, 3 semanas, e é isso, é a sua consequência. E você vai Talvez o ter que resto da lidar com essa campanha. consequência. Exatamente, vai ter que lidar. No D&D, pô, foda-se, eu pulei aqui, caí, tomei 10 de dano. Legal, vambora, continuou correndo. É Então, só dormir, né? As o coisas têm muitíssimo peso, né? forte do Cthulhu é isso. É tipo, tudo que você faz, a consequência é forte também para gerar evolução na campanha. Você vai ter que ficar no hospital? Vai ter que ficar no hospital. A campanha vai continuar correndo. Você que se vire para fazer as coisas que tem que fazer, porque a consequência tem que vir no mesmo peso dos atos que você tá fazendo, né? E é por isso que ele é bom em causar terror. É porque, tipo, Uhum, você teme pelo que vai acontecer. Porque uma exato. coisa que eu gosto de Cthulhu, que nem vocês falaram das punições, né? Mas é justamente por ser difícil reverter, e não só isso, é as mecânicas estarem conectadas com a proposta do sistema, sabe? É uma coisa que é de game design, provavelmente, não sei se estou falando merda aqui, mas imagino eu que, tipo, se você quer causar medo, você tem que dar menos recursos, a pessoa tem que temer pela vida, ela tem que saber que tem algo a perder. A partir do momento que você sabe que tem algo a perder e não tem como reverter, pronto, você já. Opa, peraí, deixa eu pensar no que eu vou fazer. Você ia falar alguma coisa, E Jean? falando. Eu ia falar, não, na verdade eu ia falar uma coisa, mas esse seu do algo a perder aí me lembrou uma outra coisa, então eu vou falar disso, na Boa. verdade. Quando você joga Cthulhu, a gente na verdade jogou com uma modificação que a gente fez de, em vez de se passar ali nos anos 1920, se passar acho que em 1940, durante a Segunda Isso. Guerra Mundial. Eu lembro que a gente fez isso, é uma opção que tem lá no livro e tal, tem regrinhas para isso. Mas você faz um personagem contemporâneo que tem uma profissão, que tem uma casa, tem uma família, tem um trabalho, você tem uma vida além da investigação acontecendo, tá? Então você pode fazer um personagem, vamos supor, você é um professor, você é um médico, você é uma jornalista, você tem personagens que têm uma vida além da investigação. Não é igual D&D, que parece que todo mundo é uns malucos que falaram assim, mano, vamos jogar a vida fora aqui para ganhar dinheiro. Não, não é isso. Lá você tem isso aqui é uma investigação. Beleza, eu vou arriscar, sabe, deixar meus filhos órfãos, ou fazer algum perigo chegar na minha família, ou sei lá, às vezes você pode falar na sua história como se passam em momentos de guerra, você está ilegalmente num país e você vai querer chamar a atenção das autoridades para sua família, algo assim. Pô, tem muito espaço para você colocar peso na narrativa maior Uhum. do que só seu personagem morreu. E personagem morreu já é um peso forte que ele faz muito também. Então, é muito Sim. fácil morrer no Cthulhu. Que é uma coisa que eu particularmente eu gosto, justamente porque, pelo que a gente falou, de você temer, né, não é simples assim, e também é até uma coisa que faz eu desgostar do outro sistema que eles lançaram, que é o Cthulhu Pulp, que é basicamente um chamado de Cthulhu, só que com regras de combate que de fato são melhores do que do chamado de Cthulhu padrão, porém é para você ser mais combativo, é para você conseguir enfrentar mais as coisas. E para mim isso tira toda a graça do sistema, sabe? Para mim nada contra, se você gosta, tamo junto, beleza, tá de boa, pelo menos não é algo que me A apetece, gente gosta de sabe? combate também. A gente A gosta, gente mas não em adora. Cthulhu. É que o combate do Cthulhu, eu ia até comentar. Cthulhu, pra quem jogou só D&D e não saiu do D&D até hoje, meu, se livra disso, vai pra outra coisa. Mas pra quem ainda tá preso nesse infeliz mundo aí, imagina que tem um item lá do D&D de alto nível, como aquele Tomo do Mal Encarnado, uma coisa assim, que é o livro do Vecna. Quem encosta naquele livro tem que fazer um teste. Se você falha nesse teste, seu personagem vira mal, pode virar um NPC, se não me engano, ele vira um NPC do mal, se ele falhar no teste. Imagina aquilo para tudo que você faz. Isso é Cthulhu. É esse teste que todo mundo no D&D... Não, eu não vou encostar nesse livro. Eu tenho medo de falhar em um dado e perder meu personagem. Cthulhu é isso. Você pode falhar em um dado e perder seu personagem. No combate, principalmente, você tem, tipo, 9 de vida, 10 de vida, e você tem uma arma que dá 4d8 de dano, sabe? Uma 12 dá, tipo... É tanto dano que se você leva um tiro de 12, a chance de você viver é muito maior do que a chance de você ter que calcular o dano. Tipo, se você levar um tiro de 12 e tá aí vivo, você tá no lucro, cara. É muito difícil. Então, tipo, mas quão fácil é levar um tiro de 12? Pô, é bem fácil. Minha iniciativa foi baixa, o cara começou. No Cthulhu, se tem um cara com uma arma, apontando uma arma pra você, você não passa nem Wi-Fi. Você fica,
você não quer fazer isso, você não quer se mexer, você não quer ir contra esse cara. Se o mestre fala que o cara puxa o gatilho, você perde o personagem, entendeu? Não é D&D que, tem uma situação de refém aqui e o NPC pode morrer. Não, você morre. É bem diferente. Então, assim, eu não acho ruim o combate de Cthulhu. Eu acho que ele é exatamente o que ele se propõe a ser. É para ser evitado. Você quer evitar o combate. E mais algumas coisas que a gente, para entrar assim, antes de ir para a parte ruim, duas coisas que eu queria comentar. A primeira eu falei rapidinho ali da sanidade, mas uma coisa que eu acho legal é que, assim, sanidade, assim como sua vida, você não recupera fácil. Então, você precisa de você precisa de, não é treinamento, é tratamento psiquiátrico para você recuperar a sanidade. E dependendo de onde você fizer, você volta pior do que quando você entrou, o que faz sentido, né? Porque, tem uma regra lá opcional também que você pode simplesmente ignorar as coisas malucas que você vê, e você vai meio que acumulando esses pontos, e aí e aí você vai justificando a sua mente, isso não era um demônio, era minha avó com um chinelo. Deixa eu falar um pouquinho disso, porque eu adoro essa regra. Os dois personagens que eu fiz, os dois usavam essa regra. Não lembro exatamente o nome, acho que cético, uma coisa assim. Mas basicamente você vai adquirindo os pontos de loucura, mas você pode entrar nesse ceticismo aonde você explica por que seu personagem não acredita. Ele continua não acreditando que essas coisas existem, que tem ocultismo, que tem magia. Você não acredita, você acha uma justificativa, é ciência, alguém se enganou, é mentira, papapá. Você vai fazendo essa justificativa, mas em algum momento, não lembro se é quando passa do máximo, assim, que você pode ter, ou algum momento quando você não existe forma de justificar. É quando é incontestável, exatamente. Quando você não conseguir, todos os pontos caem de uma vez e você surta. Aqui, você não necessariamente perde o personagem, mas você surta. Isso é muito legal. Eu adoro essa regra. É muito legal de fazer essa regra, porque eu acho você muito consegue fazer um personagem que vai contra tudo e todos que estão falando, mas quando você... Nossa, não, em algum momento ali você vai se fuder. É muito legal. E a Lune aqui, né? Not if, when, não Exato. se, é quando ele surtar. Porque vai acontecer. Em algum momento você vai ver uma criatura vindo dos profundezas do oceano. Um momento vai acontecer, sabe? E você já tem que estar preparado para o que você vai fazer com o seu personagem quando isso acontecer. Sim, eu gosto dessa. E a outra que eu gosto é sobre progressão de personagem, que como não tem nível em Cthulhu, a gente não upa, né? Você não, tipo, eu vou pegar nível 2, o que eu pego nível 2? Não, o que acontece é que no final de cada arco de aventura, sempre que você passar em um teste de Call of Cthulhu, você vai dar um checkzinho ali. E aí, no final do arco, você vai fazer um teste de melhoria, você vai jogar um dado para ver se você consegue melhorar essa habilidade. E, mano, Cthulhu é muito cruel. Vamos supor ali que você tem 60 na perícia escutar, que o Jean comentou. Você vai jogar um D100. Se você tirar mais do que você tem nessa pontuação, você teve uma melhoria. Quanto é essa melhoria? Joga um D10. Então você pode... Caraca, eu fiquei muito bom nisso, ganhei 2 pontos. Uau! Mas é legal porque, assim, quanto mais você fica bom em algo, mais difícil é você ficar melhor. E faz sentido, né? De certa forma. Antes de gente ir, vocês têm mais alguma coisa para comentar sobre isso? Então, eu vou pegar esse ponto que você falou, que eu acho que esse ponto da progressão, ele pode ser um ponto fraco para quem não gosta desse tipo de sistema. Boa. Porque você não tem uma recompensa tão grande, né? Quando, vamos subir de nível? Legal, vamos subir de nível. Pera, eu posso não melhorar tanto assim, sabe? Então isso pode ser um ponto fraco comparado a outros sistemas que as pessoas estão mais acostumadas a jogar e de repente vem para jogar um Cthulhu, isso pode ser um ponto fraco para ela gostar do sistema ou não, sabe? Ele pode ser frustrante, porque a tendência do seu personagem Cthulhu é sempre piorar. É sempre ele ficar um pouquinho mais louco, um pouquinho mais fraco, sabe? Vai passando o tempo, você não vai, nossa, eu sou fodão agora. Não, você tá cada vez pior, mais maluco, mais vendo coisas que você não tava vendo antes. Então acho que esse eu gosto, tá? Desse sistema.
Mas eu acho que para pessoas que estão sendo introduzidas vindo de outros sistemas, que a evolução, o subir de nível, é você se tornar mais forte, você ficar mais. Vou usar a palavra da galera, ficar mais pica, ficar puta foda pra caralho. Em Call Ô, of Cthulhu Vini, você não tem muito isso, sabe? você tá ficando louco. Ó, você tá ficando insano. Agora você acha que Ordem é bom. E aí você vai começar a jogar. Não! Olha, eu tenho meus preconceitos com Ordem. Eu posso até entrar, tipo assim, Ordem, a gente falou do sistema de combate de Cthulhu. Ordem é completamente o contrário. Ele tem um sistema de combate que você tá sempre em combate com os inimigos. E ok, tá tudo certo. Eu prefiro um sistema com mais investigação, com mais horror, com a possibilidade do que eu acho que pode acontecer. E é isso que o Cthulhu traz a graça, sabe? De tipo, pô, beleza, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu quero saber o que tá acontecendo. Eu quero saber o porquê que isso tá acontecendo, o motivo das coisas estarem acontecendo no universo me traz curiosidade. Então eu quero ir atrás. Quando eu enfrento de frente o inimigo, nem sempre eu fico curioso pro que tá pela frente, pô. Quando eu tenho, igual você falou anteriormente, quando a gente não conhece o que a gente está enfrentando, parece que dá mais curiosidade da gente para entender o que é aquilo. Quando a gente tá sempre batendo de frente, a gente, ok, tá batendo de frente, pode vir, vamos bater de frente de Você novo. começa a ficar Que é o ousado. caso, Vem pra cima, seu merda. Vem pra cá pra tomar. que, assim, com todo respeito à Ordem, não, nunca joguei, mas é o que eu vejo, tipo, eles estão sempre batendo de frente com o inimigo, com seja lá o que for que aparece, e tipo, ok, sabe? Parece D&D, sabe? Tipo, beleza, a gente tá sempre batendo de frente com o inimigo, e é isso, e vence. A gente tem os mesmos, os mesmos recursos que o inimigo tem, e a gente consegue combater de frente a frente, sabe? Eu não gosto disso também. Não. Eu acho que quando você vê Cthulhu comparado com Ordem, comparado com outros sistemas, eu sempre gosto de pensar em RPG como uma máquina de criar histórias, né? Criar momentos, criar histórias, criar arcos de personagem. E eu acho que a principal diferença é o tom da história que você está querendo contar, né? Você está querendo contar uma história, meu, você vai ler sei lá, você vai ver um filme da Marvel, você vai ver um filme do Sherlock Holmes, você vai ver um filme de terror, são completamente diferentes as histórias. Nenhuma é melhor nem pior que a outra, só um gênero completamente diferente. Mesma coisa acontece aqui. Quando você vai jogar um chamado de Cthulhu, você não está no controle, sabe? E eu acho que isso é a principal diferença do sistema comparado com os outros sistemas com mais combate, menos punitivos, você realmente não está no controle, sabe? Não é tipo assim, não, você não está no controle, que engraçadinho, não, vamos fazer uma história. Não, você não está. Você literalmente pode, né? Por exemplo, esse negócio da progressão que a gente falou. Você faz. Olha como a história pode ser legal. Você faz um personagem que é muito bom em se esconder, mas não é muito bom em falar. Mas por acaso você acaba tendo que falar algumas vezes ali para se livrar de alguma fria, para despistar um guarda e tal. Você vai ganhando esse 1d10 aí nos arcos da campanha. Vamos supor que tem 5 arcos sua campanha aí. No quinto arco, você por acaso ganhou mais 25, 30 pontos ali em diplomacia, em conversa, não lembro qual é, diplomacia, persuasão, conversa, não lembro o nome certinho, mas ali na perícia de conversar. Você pode, no quinto arco, ter um momento onde você vai falar e esses 25% aí dão uma puta de uma diferença e faz um baita no sentido seu personagem ter começado meio travado e com o tempo aprendido a falar e falado e você falar, caralho, olha que história da hora que eu fiz aqui com o meu personagem. Ou pode não acontecer. Entendeu? Esse que é o principal BO aqui. Você pode não acontecer, você não está no controle de verdade. Então, quando você pensa numa máquina de criar histórias, é muito mais aleatório, é muito mais né? Tipo, não acontece uma progressão que a gente vai se sentir satisfeito no final. Não com certeza absoluta. Você pode jogar o jogo e não ficar satisfeito com a sua história ser anticlimática pra caramba pro seu personagem. Isso pode acontecer em outros sistemas também. Mas aqui é mais provável. Isso é bom, isso é ruim? Cara, é a proposta do sistema, é a proposta da história. Entendeu? Talvez o fato de ser mais difícil de ser satisfatório o final de um personagem faça quando você jogar 5, 10 campanhas aí, você tiver aquele personagem que ganhou tudo, enfrentou tudo e saiu por cima, você vai lembrar pra sempre porque foi muito foda, entendeu? Uhum.
E antes da gente ir pro ponto ruim, gente, só lembrando, eu caio, eu não gosto de ordem também, mas assim, eu respeito o produto ordem, entendeu? Eu não gosto do jogo, mas isso, se você gosta, tá tudo bem, gente. Tamo junto, sem guerrinha, fechou? É nóis. Pontos ruins? Pontos ruins. Eu começo, então. Tá bom. Eu começo. Eu já dei o meu ponto ruim. Não, e você vai falar mais, destrincha mais daqui a pouco. Mas uma coisa que eu detesto, assim, com muita força em Cthulhu, é a redundância das perícias desse jogo, tá ligado? É muita perícia que o Cthulhu tem e é muita perícia inútil, cara. É muita perícia inútil, sim. Se a gente parar pra pensar, Cthulhu tem mais de 30 perícias. Deve ter umas 40, 37, tem perícia pra caramba. E aí vamos, um exemplo aqui pra vocês. Já é muito difícil você distribuir ponto. Aí tem 47 perícias. Tô chutando o número, tá, gente? Só tô falando. Tem muitas perícias para você distribuir. E aí você vai ver as perícias. Eu sou um cara da lábia, eu sou um cara que quer conversar, eu sei argumentar, é bom ali para investigação. Beleza, você pode focar em lábia, persuasão, enganação ou um outro, que é um quarto. E as 4 é basicamente quase a mesma coisa, só que é diferente a intenção que você vai fazer. Poxa, eu não podia deixar um persuasão ou enganação, e aí você só tem 2 para dividir, porque isso às vezes fica muito chato de você lidar dentro do jogo, sabe? Vamos supor, ofícios. Eu sei que ofícios são muitos, mas aí você tem lá, eu sou bom em alquimia. Mas você pode ser bom em planta, você pode ser bom em frasco, você pode ser bom na rodinha que eu coloco no caminhão quando a planta tá andando. Pô, isso tá merda, sabe? É muito chato isso, velho. O meu ponto era meio parecido, então eu vou complementar um pouquinho assim, porque Continua. O ponto que eu ia falar Continua. Meio parecido, é das perícias também. Acho que tá um pouco mais relacionado à criação de personagem e a quantidade de pontos que você tem para distribuir no seu personagem. O que eu achei de Cthulhu? Posso estar indo completamente contra o propósito do sistema, mas é o que eu senti como jogador, tá? Você rola para você saber sua inteligência, sua educação e mais algumas outras coisas. Você pode rolar mal e seu personagem literalmente ser um merda. Ou você pode rolar bem. Mas mesmo rolando bem, como você tem muita perícia, cara, 30, 40 perícias que você tem no jogo, você não consegue distribuir seus pontos de uma maneira que você ocupa um role, né, um papel em um grupo, igual acontece em outros sistemas. E eu gosto de que, não, você tem que ter fraquezas, você não pode ser bom em tudo. Pô, eu concordo, eu já falei aqui várias vezes que eu acho que você tem que pensar nos seus personagens não só pelas forças, mas pelas fraquezas, que os momentos mais divertidos vão estar quando você faz uma coisa foda ou quando você tem uma fraqueza muito óbvia, sabe? Tipo, eu já falei bastante disso. Só que eu sinto que no Cthulhu seu personagem é sempre um bosta em quase tudo. Igual o Caio falou. Quero ser um cara que conversa. Meu, você não vai ter ponto nem para ser o cara que conversa, sabe? Você não vai ter ponto para colocar em enganar, em escutar, em diplomacia, em beleza, sabe? Você não vai ter ponto para colocar em tudo. E mesmo que você tenha e coloque, você vai ser um merda tão grande nos outros que não compensa, sabe? E vai ser muito ruim todo o resto, sabe? Só para lutar, por exemplo, você tem uma perícia para você lutar com arma, uma perícia para você lutar com soco, uma perícia para você lutar com rifle, uma perícia para lutar com pistola, uma perícia para lutar com arma de lâmina. Porra, sabe? Você tá me dizendo que o cara treinado do exército, ele não pode ter a menor noção de que é, sei lá, escutar uma conversa ou tocar um piano. Foda-se, por quê? Porque ele tá no exército. Então você fez o cara todo lá, militarzão, combate, você não pode fazer mais nada. E eu acho que dá para solucionar isso de uma forma meio fácil até, e ele talvez deixar mais complicado, que é na hora de criar o personagem, sabe? Na hora de você criar o personagem, deixa o pessoal rerolar se por acaso o personagem for muito ruim e tal, mas depois disso, eu acho que ele deveria ter um sistema de grupos de skills. Então você já tem as skills meio agrupadas, elas estão agrupadas, todas as linguagens estão num grupo, todas de luta tem outro grupo, todas de conversa em outro grupo, e assim vai. Você poderia distribuir pontos de uma maneira assim. Se eu coloco 90 pontinhos aqui para ter 90% de chance de suceder numa enganação, eu ganho metade dos pontinhos em persuadir, por exemplo. Porque é uma skill relacionada. Tem algo parecido, tá?
Tem? Eu lembro que tem uma coisa que você começa com mais pontos dependendo dos seus status iniciais. Isso. O que Aí tem, tem- assim, eu até me corrija se eu estiver errado, por favor, no quesito sentido com o que você está falando, tá? É só para não perder o raciocínio, mas o que tem, assim, são regras opcionais, onde se Uhum. você chega tipo 50% de uma perícia em uma arma, nas outras ou em uma adicional você ganha tipo 10, 20 pontos. Então você sabe um pouquinho nas outras, que é a mesma coisa que funciona com línguas. Então algumas têm isso, mas eu ainda acho que é muito pouco para valer a pena, sabe? Eu acho que. Eu lembro que a gente tinha isso com línguas. Eu não sabia que tinha Uhum. com outras perícias. Talvez até tenha, mas não foi relevante o bastante para tirar esse meu Isso. sentimento. O que eu acho que eles podiam fazer é você distribui pontos nos grupos. E conforme você distribui pontos nos grupos, você distribui, sei lá, 100 pontos que eu coloquei aqui nas coisas de diplomacia. Você já ganha um bônusinho para tudo de diplomacia ali dentro. Sei lá, você começa com 40 em todos, assim. Você botou 100 pontos, vai Uhum. 40% distribuído, sei lá, alguma coisa assim. E aí, desses 100 pontos, você ganha metade disso para distribuir específico no que você quer. Alguma coisa assim. Quer Uhum. fazer orgânico, quer fazer um personagem que é orgânico, faz assim. Porque senão fica muito específico. Aí eu acho que fica Eu concordo. difícil de você fazer o seu personagem funcionar e frustrante quando você é o cara que conversa com todo mundo e essa situação você não pode usar, você tem que usar enganação, e enganação você tem 10%. Não faz nem É muito sentido, chato. sabe? E você, Vini? Não, eu acho que vocês colocaram todos os pontos que eu também penso, e eu vou entrar numa aqui que eu acho que para Cthulhu, eu acho que você, além a gente falou que para jogador iniciante não é bom, eu acho que até para mestre iniciante não é bom, cara. Porque, tipo, você vai ter que improvisar muita coisa. Porque, como a gente disse, você tem muita chance de falha em muita coisa. Então, aí, pô, mas tem a segunda chance. Beleza, mas e se falhar na segunda chance? Você vai ter que improvisar algum jeito na história, você vai ter que lidar com essa situação para contornar o fato deles não terem conseguido a pista do jeito que estava na campanha. Então você vai ter que fazer todo um arco em volta disso para trazer eles de volta para essa pista, ou seja lá o que for que eles estão buscando, para poder fazer a sessão andar, porque tipo, porra, senão ela morre ali. Se você não tiver que improvisar ou se você não conseguir elaborar uma outra solução, a sessão morre. Então eu acho que, tipo assim, Cthulhu, ele é difícil para todo mundo, não é só para jogador, eu acho que para mestre também, que tem que saber lidar. Então, se você for um mestre iniciante, não sei lidar com situações diferentes. Digamos, você pega uma campanha pronta e, pô, não sei lidar com situações diferentes. Só tem uma situação aqui. Fala, pô, eles têm que investigar sei lá, um ovo que eles encontraram no lugar. Se eles não passarem no teste, não tem uma outra solução. Então você vai ter que criar essa solução para gerar esse arco para trazer de volta nessa pista. Então acho que tipo assim, Cthulhu é difícil para todo mundo. Não se sinta, nossa, eu sou burro, eu sou ruim, seja lá o que for. Assim, ele é difícil para todo mundo. Né? Para quem é iniciante, ele vai ser difícil para todo mundo. Não importa o seu o quanto você entende do sistema ou não. Se você é iniciante, vai ser difícil, não Pelo importa. menos é difícil você quer mestrar direito, né? Porque o cara, Exato. Não, se você é quer. aquele negócio. Pô, como ele é um jogo muito focado na narrativa, então, tipo assim, você precisa de um pouco mais de experiência para saber lidar com imprevistos, né? Então, eu acho que esse é não sei se é bem um ponto fraco, mas fica de dica para, tipo, quem interessar, assim, pô, tem situações que você vai ter que lidar com coisas que você não previu. Então, vai ter que improvisar e é bom você ter um pouquinho de base, seja de outro sistema, ou até mesmo se você quiser montar uma história, passa bastante tempo pensando no que pode acontecer, o que não pode acontecer, para você poder gerar uma campanha, uma sessão que for mais interessante para todo mundo, para não ficar travado e não morrer num ponto alto de uma sessão, assim, sabe? Uma Agora dica a que gente eu brincou dou. do. Opa, eu ia Uma dica falar. que eu dou. Fala aí, Agora fala aí, fala aí, você. fala aí, fala aí, fala aí. Tá, eu vou falar. O Chulu está aqui, ó. É, eu ia falar que é igual a gente brincou mais cedo sobre o soft lock, né? A gente falou brincando, mas Isso. é bem capaz, assim. Eu já escutei muitos comentários que descrevem muito bem uma investigação de Cthulhu, que é
como todo mundo é meio ruim em tudo, né? Como a gente tá falando, ninguém é muito bom nas coisas. Vamos supor que qualquer ideia que os jogadores tenham, cara, tem tipo 25% de chance de funcionar. Talvez nem isso, talvez menos. Então, jogador, vamos tentar investigar esse teatro aqui. Pá, não deu certo. Agora vamos então na casa daquela velha coroca lá. Pá, também não deu certo. Vamos fritar o ovo, ver o que acontece com o omelete. Pá, não deu certo também. Pode ser que eles façam 6, 7, 8 coisas, nenhuma dê certo, e eles vão falar, tipo, caralho, e agora? Então, tipo, tem que lidar com isso, sabe? Como que você faz? Você vai dar a resposta pensando nisso, o que eu prefiro fazer, né? Isso foi uma dica que até você me falou uma vez, Jean, que eu guardei e é muito real. Cthulhu, eu não acho que tem que dar as coisas de mão beijada, nem de perto, Não, porque é a proposta do jogo, né? Eu não vou fazer isso que eu vou estragar o jogo. Mas uma coisa que eu faço é, deixe na cena evidências para a pista-chave e coisas que eles conseguem perceber sem fazer um teste. E aí, sem dado. Isso, que aí, tipo, eles podem não ter pego o principal, mas eles conseguem alguma pista ou alguma evidência, ou alguma coisa que pode lembrar, que eles podem depois, putz, talvez isso leve a isso, ou até que leve para um lugar ou uma pista mais concreta, que aí você não dá soft lock no seu save. E a última coisa que eu quero mencionar aqui, pelo menos de ponto ruim, é combate, mas é no sentido que eu acho que ele é um impedimento legal para o sistema, tá? Eu acho que o combate ele mais atrapalha do que ajuda com o Cthulhu, porque ele é um sistema que, por causa do que a gente comentou, da matemática dele lá no começo, você demora para fazer a ficha, já tá tudo ali, facilita nesse caso. Chega o combate, cara, é um caos, porque assim, uma coisa que o próprio livro fala que você tem que contornar de outras formas você faz a ação, sei lá, atacar, aí o cara quer contra-atacar ou fazer a mesma ação e tal. Dependendo do sucesso, vocês sabiam que se os dois falharem, nada acontece. E aí é o turno inteiro épico, onde fica aquela briga de foice que ninguém fez nada. É muito ruim, é muito chato, muito travado. Pra atirar com uma Thompson, uma metralhadora lá, que você vai, tipo, o tiro, beleza, você fez um teste, saiu, pá, beleza. Mas quando você vai, tipo, pegar algumas regras como de metralhadora, sei lá, você pega o teste, aí você atira, cada tiro tem um dano de empalamento, aí você divide a perícia por um número de tiros lá, sei lá, 10, se eu não me engano, então tem que fazer para cada bala. Eu falo, poxa, mas não era para ser mais rápido, mais investigativo? Por que a gente tá perdendo tanto tempo com a porra da Thompson, tá ligado? E é tudo isso pra eu morrer ainda, eu não vou deixar de viver, pra que eu tô aqui então, sabe? É umas coisas muito ruins que tem. Perseguição, gente. Nossa senhora, como é ruim. É horrível. Eu tô tipo aquele meme lá, o Tyson, puta que pariu, não, é horrível. Tem tipo uma pontuação e tem zonas, dependendo da sua pontuação, você avança a zona, é horrível. O pessoal ignora essas regras muitas vezes para não fazer ela, cara. Daria muito para você só pegar e falar assim, cara, você quer atirar nele? Quero, faz um teste de tiro aí. Acertou, ele tá morto. Ele quer atirar em você. Ele vai fazer um teste de tiro. Acertou, você se fudeu, sabe? Aí você coloca uma outra Muito coisinha ruim. só pra pessoa poder dar um miguezinho ali pra não morrer só com tiro e tal, e deixar por isso mesmo. Nem precisava de sistema de combate, eu acho, de verdade. Também não. Assim. E é Bom, isso. Acho que dá. Acho que é isso, acho que foi uma divisão boa, os pontos negativos e positivos do sistema. Falem pra gente o que vocês acharam desse Rotina Quest aqui, deixa aqui nos comentários se você já jogou Chamado de Cthulhu, se você não jogou, quais você acha que são os pontos positivos e negativos do sistema. A gente falou bosta, não falou? Deixa tudo aí, não esquece de curtir, comentar e deixar o hype. Vocês têm alguma coisa pra falar? Não, acho que é isso. Comenta aí embaixo qual é o momento mais anticlimático que você já teve com um personagem, assim, sabe? Aquele cara que morreu quando não devia, Mano, o momento mais anticlimático que já tiveram em qualquer sessão de RPG, de qualquer sistema, e quem sabe não foi Cthulhu por acaso, coloca aí embaixo. Boa. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção, e eu vejo vocês no próximo nível. Chululu. Chulu.